Eu quero desejar a paz do Senhor aos irmãos, amém? Amém! Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Primeiramente, louvar a Deus por esta oportunidade, por estar cultuando a Deus com os meus irmãos, com os jovens dessa parcela do corpo de Cristo, tá? Declarar mesmo a alegria no meu coração de estar presente aqui com os meus irmãos, tá bom? Muito feliz mesmo. E antes de começar, só duas coisas que eu quero compartilhar com os irmãos, que o seguinte, a nossa vida, ela é marcada por eventos. Guardem isso. Eventos mudam a nossa história. Eu não sei como você entrou aqui, eu não sei que tipo de problema você está enfrentando na sua casa, eu não sei que tipo de sonhos vocês jovens têm, mas eu quero dizer uma coisa: eventos, a nossa vida ela é marcada por eventos. Em um belo dia, a nossa vida muda. Num único dia, a gente ganha, num único dia, a gente pode também perder. Mas a vida do ser humano ela é marcada por eventos. Toda vez que você quiser que uma grande mudança aconteça na sua vida, crie um evento. Crie um acontecimento, um dia, e faça de tudo para que esse dia ele represente uma mudança na sua vida. Quando você quer consertar alguma coisa, faça de um único dia um evento em especial. Eu estou dizendo isso porque essa noite foi feita com esse propósito. Tem um tema, tem uma organização, teve uma data marcada. No coração de Deus e de quem idealizou o evento, havia um plano. Este é um evento. Um dia em que a sua vida pode ser mudada completamente. Eu falo diretamente para os jovens porque o objetivo desse culto é isso. São vocês que estão realizando este culto ao Senhor. Mas toda a igreja se sinta participante disso. Faça deste dia um evento na sua vida. Marque esta data. Hoje, decida mudar alguma coisa. Mudar um elemento. Hoje, neste dia, decida implementar um novo hábito na sua vida. Mas tome uma decisão essa noite. Decida fazer alguma coisa e faça deste dia um evento. Literalmente, eu trabalhei durante 2 meses numa empresa. E um belo dia, eu retirava os lacres de umas caixas de motor de ventilador com um estilete. E aí eu passei o estilete e quando eu vi, meu dedo estava sangrando. E aí eu fui, lá tinha uma caixinha de primeiros socorros. Eu abri, eu nunca tinha visto lá. Quando eu abri, lá dentro tinha tantos dias sem acidente de trabalho. Amanhã eu quero que você marque a quantidade de dias que você vai viver com essa nova vida. Então amanhã é o primeiro dia da mudança que você decidiu na sua vida. Amanhã é um dia. Marque isso, passa lá no seu diário, no caderninho, o primeiro dia que você vai implementar um novo hábito, que você vai implementar uma mudança na sua vida. E não tem como eu ser objetivo, porque eu não conheço a vida, e até porque aqui é um culto, nós temos pessoas diferentes, de vidas diferentes, de convivências diferentes. Mas pense, o que você gostaria de mudar na sua vida? Hoje é o dia. O que você gostaria de ser na sua vida? Eu tenho um defeito, eu desobedeço muito meus pais. Então pronto, amanhã é o primeiro dia que você não vai cometer esse erro. E se esforce com todas as suas forças para isso. Eu te garanto, quando chegar lá para o dia 10, 11, você vai pensar assim: poxa vida, se eu cair agora eu vou começar tudo de novo. Então você vai se esforçar cada dia para implementar uma mudança nova. Se você fizer isso, você vai viver coisas extraordinárias da parte de Deus. E esse novo hábito pode ser qualquer coisa, tá? Pode ser tipo, a partir de amanhã eu vou fazer uma oração com um propósito todos os dias. Então amanhã você determina um horário, você se ajoelha no seu quarto, você vai fazer essa oração com um propósito. Implemente isso na sua vida. E marque. É importante que você marque. É importante que daqui a 4 dias você saiba: é o 4º dia que eu estou vivendo isso na minha vida. E aí eu vou querer que você faça um outro exercício.
tá? Que você compartilhe com alguém. Porque se você quer ir longe, você vai acompanhado. Então compartilhe com alguém. Mande uma mensagem lá no WhatsApp pro seu colega, ó, é o 3º dia, tu tá em qual dia? Compartilhe. Vamos criar uma comunidade com um propósito. Com o propósito de corrigir alguma coisa, com o propósito de avançar alguma coisa, com o propósito de conquistar alguma coisa. E pode ser qualquer coisa, tá? Sei lá, eu vou... A Micaele, ela em 2015 ou 2016, tu começou a aprender a tocar violão? Aliás, cantar os hinos da harpa. 2016 ela fez um propósito. Ela disse assim, ela por conta da situação, ela não teve como ir para a igreja por falta dos aparelhos de oxigênio e tal, e ela fez um propósito: todos os dias eu vou aprender um louvor novo da harpa. Então todos os dias ela botava lá no YouTube o louvor e ela estudava ele, todos os dias um louvor diferente. Então, sei lá, aprender um louvor, aprender a tocar um instrumento, ler um livro, fazer uma oração, não sei, mas implemente isso na sua vida. Eu te garanto, você vai conseguir viver coisas novas. E essa fórmula que eu estou te dando aqui, ela vai servir para tudo na vida. Para absolutamente tudo que você quiser conquistar, use esses passos, que eu tenho certeza que a sua vida vai ser diferente. Então, pense no dia de hoje como um evento em especial, tá bom? E a segunda coisa que eu quero falar antes de começarmos é a seguinte: quando as portas dessa igreja se fechar, que findar o culto, você pode ser 2 tipos de pessoas. Você pode ser aquele que participou de mais um culto e a vida continuou do mesmo jeito. Ou você pode fazer parte do grupo de pessoas que decidiram viver algo novo. Qual dos 2 tipos de pessoa você quer ser essa noite? É uma decisão a ser tomada. E a partir do momento que o amém for dado, eu quero que você lembre-se disso. Que tipo de pessoa você vai ser? Quando findar o culto, você vai ser daquele que ouviu e vai tentar empurrar com a barriga e fingir que não ouviu nada, que não ouviu que existia a possibilidade de mudar algo na sua vida. Ou você vai ser do time que vai implementar essa nova mudança na sua vida, tá bom? Essas 2 coisinhas só para a gente alinhar as nossas expectativas dessa noite. E aí eu quero te pedir para abrir a sua Bíblia Sagrada no Evangelho de Mateus. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Capítulo 21, versículo de número 18. Mateus 21, versículo 18. Amém? Evangelho de Mateus, capítulo de número 21, versículo de número 18. Diz assim: 21, 18. De manhã, ao voltar para a cidade, teve fome. Avistou uma figueira à beira do caminho, dirigiu-se a ela, mas nada encontrou senão folhas. E disse-lhes: nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira secou imediatamente. Quando os discípulos viram isso, perguntaram espantados: como secou imediatamente a figueira? E Jesus respondeu: em verdade vos digo, e se tiverdes fé e não duvidardes, não só fareis o que foi feito à figueira, mas até a este monte, se disseres: levanta-te e lança-te no mar, assim será feito. E tudo o que pedirdes em oração, crendo, recebereis. Aleluia. Amém. Sempre que eu leio esse texto, eu não posso me esquecer de lembrar do questionamento que eu fiz quando eu fui ministrar neste texto a primeira vez. Eu entrei numa guerra interna, porque eu aprendi pelos meus pais na fé que quando tem um encontro com Jesus, a vida é transformada. A água é transformada em vinho, a doença vai embora, a libertação ela é concedida. Eu aprendi com os meus pais na fé que quando alguém tem um encontro com Deus, a vida dele muda. Deus, ele transforma. Deus, ele traz à tona aquilo que há de melhor no homem e conserta aquilo que não era bom.
Eu aprendi que quando alguém se encontra com Deus, os problemas que ele tem, que são influenciados pelo mundo espiritual, são resolvidos. Mas neste versículo, talvez um segundo caso em que alguém se encontra com Deus e não tem a sua resposta. O primeiro é o jovem rico que vai e volta sem nada por conta da decisão que tomou, e o segundo é a coitada da figueira. A figueira estava lá no cantinho dela, Jesus vai até ela, e a lógica me dizia que Jesus iria fazer com que ela desse frutos, que nascesse frutos dela. Só que a minha mente ela se confrontou, porque não, Jesus matou a figueira, nunca mais nasça fruto de ti. A Bíblia diz que imediatamente a figueira secou, ela se tornou infrutífera. E aí eu fiquei me questionando, Senhor, por que o Senhor permitiu que isso acontecesse? Como pode o Senhor chegar para a figueira e em vez de ela dar frutos, ela seca? Se a palavra de Deus diz que Jesus Cristo é a fonte da água da vida, se a palavra de Deus diz que a árvore, mesmo que esteja morta, ao cheiro das águas ela voltará a dar frutos, se a palavra de Deus diz que Jesus é o pão da vida e que quem come, quem prova, jamais morrerá, como que a figueira secou? E aí eu fui exposto a seguinte revelação bíblica. E eu estimulo vocês a fazerem isso, a estudarem as Escrituras Sagradas. Quando vocês se depararem com essas situações, que você quer entender o que tem por trás, leia o contexto como um todo, versículos antes, versículos depois, capítulos antes, capítulos depois. De preferência, se possível, até procure o contexto geral de outros textos para que você consiga entender. E aí que, quando Jesus sai dessa história da figueira, ele entra em Jerusalém. E ele é questionado sobre a autoridade dele, sobre quem o deu a autoridade e poder para fazer o que ele fazia. E Jesus diz: eu vou responder se vocês me responderem uma pergunta. Quem deu autoridade para João batizar? Deus ou os homens? E aí eles não quiseram responder, ficaram com medo, porque se dissessem que foi Deus, Jesus diria: vocês conhecem a história, por que vocês não obedeceram? E se ele dissesse que não era Deus, eles iriam ser apedrejados. E aí que João Batista tinha uma pregação linda. Ele dizia assim, arrependei-vos e produzi frutos dignos de arrependimento. Sabe por que a figueira ela secou-se? Não é que isso era a personalidade de Jesus Cristo, que Jesus era radical nesse sentido, de que ele foi à figueira e com raiva, com ímpeto, disse que ela secasse. Não foi isso. A figueira ela era um símbolo naquele momento, porque se você for analisar o contexto como um todo, você vai ver que está sendo narrado a história da conversão. Porque no mesmo capítulo, no versículo 12, a Bíblia diz que Jesus, desde o versículo 1, Jesus entra em Jerusalém. E então as pessoas começam a declarar Hosana nas alturas. Elas reconhecem Jesus como rei. Na sequência, ele entra no templo e ele purifica o templo. Deixa eu te falar uma coisa: independente se você aceitou a Jesus, ou no caso de quem já nasceu na fé, você passou por esse acontecimento. Quando Jesus ele entra na sua vida e você o reconhece como na entrada triunfal, ele como Senhor, então você passa por essa primeira fase. Na segunda fase, Jesus faz a purificação do templo. Ele entra na sua vida e ele limpa, ele resolve, ele reseta a sua vida, ele resolve o problema do pecado, ele resolve o problema da falta da glória de Deus na sua vida, ele resolve o problema do Espírito Santo que está preso na vida daquele que não tem a Jesus Cristo. Lembra que Jesus, quando entra no templo, dentre muitas coisas que ele faz é soltar pombos? E você sabia que os pombos são símbolos, é um dos símbolos do Espírito Santo? Quando Jesus entra na nossa vida, ele faz uma limpeza no templo e então ele libera o Espírito Santo para agir nas nossas vidas. E só abrindo um parêntese, tá? Sabe por que a Bíblia passa o Antigo Testamento todinho falando de Deus?
Por que ela passa o Novo Testamento todinho falando de Jesus Cristo? E por que não tem muita informação acerca do Espírito Santo na Bíblia? Já parou para pensar? Nós não entendemos muito bem a personalidade dele, não entendemos muito bem como que ele age, como que ele fala, como que ele opera. Falta muita informação? Não é que falta, é porque o Espírito Santo, ele age na vida de cada um de nós. Então, quer conhecer ele? Você tem que ter experiências com ele. Não é necessariamente o texto que vai te fazer conhecer o Espírito Santo, é a convivência com ele, é ele falando no teu coração, é ele te movendo, é ele te restaurando, é ele tocando na sua vida, é ele trazendo os dons espirituais sobre a sua vida. É assim que nós conhecemos o Espírito Santo de Deus. Sabe por que o número de batismos com o Espírito Santo diminuiu? Simples, porque nós paramos de ter experiências genuínas com o Espírito Santo. A nossa adoração, ela se tornou superficial, e nós aos poucos fomos acumulando, como no templo, na época de Jesus, fomos acumulando muitas práticas, fomos acumulando muitas coisas, e essas coisas foram prendendo o Espírito Santo e atrapalhando esse contato que nós deveríamos ter com ele. Quer ver o Espírito Santo agindo na sua vida? Quer ver o Espírito Santo fazer coisas extraordinárias? Eu vou te dar aqui uma receita de 3 passos. Primeiro, eu quero que você entenda, a vida do cristão, ela é um ministério. Você foi chamado, acima de tudo, para ser crente. Bom crente. Se você for só crente, tá bom demais. Você já ganha o céu e você já tem a atenção do céu sobre a sua vida. Você precisa ser, acima de tudo e em primeiro lugar, um bom crente. E para ser um bom crente, você tem que entender que a vida cristã é um ministério. Você foi chamado para ser cristão. É seu ministério. Acima de tudo, você é líder de você mesmo. Você sabia que tem, e a Bíblia fala sobre isso, mas literalmente tem 2 pessoas dentro do nosso cérebro duelando para saber a decisão que vai ser tomada, qual dessas 2 pessoas vai tomar? Nós temos a carne, nós temos o espírito, é o que a palavra diz. Nós temos a parte consciente e a parte inconsciente. E o problema do ser humano é porque nós, na tentativa de economizar energia, deixamos a nossa vida sendo controlada pelo nosso inconsciente. Veja só, quando você vai escovar os dentes, de que lado da boca você coloca a escova? Da esquerda ou do direito? E parece bobo, mas eu te garanto, todos os dias você sempre coloca do mesmo lado. Você começa do mesmo lado. Por quê? Porque você colocou no seu subconsciente. Você não precisa ficar pensando, vou começar do direito ou esquerdo. Aí se você entrar numa dúvida, você não escova os dentes, porque não tem como tomar decisão. Vou começar de qual lado? Então você bota no seu subconsciente e você vai. E aí por algum motivo, quando você esquece, você vai do outro lado, você fica perdido, você sente que está diferente, você sente que alguma coisa está errado. Simplesmente porque você botou no inconsciente. Tem 2 pessoas brigando dentro de você pela decisão. E é por essa razão que nós não alcançamos níveis maiores com o Espírito Santo de Deus. Porque nós não nos tornamos líderes de nós mesmos. Abrindo um parênteses, sabe por que muitos casamentos vivem em pé de guerra e se acabam? É porque você está perdendo o maior conflito que existe. Que não é você com seu cônjuge, é você com você mesmo. Você quer sempre ter a razão. Você quer sempre ser o dono da decisão. Você quer que tudo seja tomado ao seu favor. E aí você toda a vida perde esse conflito, porque você deixa no seu subconsciente essa decisão. Sabe por que as pessoas muitas vezes brigam e demoram a pedir perdão? É porque estão deixando no subconsciente a decisão. Sendo que perdão não é sentimento. Perdão é decisão. Você nunca vai sentir vontade de perdoar. Você nunca vai sentir vontade de pedir perdão. Nunca. Isso é decisão. Tem muita gente vivendo uma vida infernal porque está esperando a vontade vir. Não, vai vir. Não, vai chegar. Aí coloca, às vezes na conta de Deus e às vezes na conta do tempo. Não, um dia eu vou sentir vontade. Não, Deus vai trabalhar no meu coração e um dia vai... Ei, seja líder de você mesmo. Tem que pedir perdão, vai e pede. Irmão, mas não é fácil olhar para a cara desse infeliz e pedir perdão. Perdoar não é fácil. Não é mesmo não, é uma luta interior. Mas você precisa vencer.
E eu vou te dar uma razão para você pedir perdão. E eu não sei nem por que eu estou falando, mas talvez alguém esteja precisando disso. Aleluia. Enquanto você não pedir perdão, você vai estar preso à vida dessa pessoa. Sabe, você quer se livrar da pessoa? Peça perdão, perdoe, libere o perdão. Sabe por quê? Porque todo sucesso e todo fracasso dessa pessoa, você vai ver. Parece uma coisa, parece que você é o primeiro destinatário de ver o sucesso e o fracasso da pessoa. Você não tem paz, você não dorme em paz. Parece que a pessoa te persegue o tempo todo simplesmente porque você não perdoa. Quando você perdoa, você libera essa pessoa da sua vida. A maior vingança que você pode fazer é perdoar, é pedir perdão. Quando você faz isso, você libera a pessoa da sua vida. Agora veja, seja ministro de você mesmo, seja líder de você mesmo. E na matéria de ser um crente bom, você tem 3 passos fundamentais. Primeiro passo para ser um crente bom, primeira base, primeiro pilar que sustenta um ministério, qualquer tipo de ministério, tá? Não só o ministério pessoal de você ser líder de você mesmo, mas o ministério da palavra, ministério do louvor, ministério da oração, ministério da intercessão, ministério da liderança. Qualquer tipo de ministério está sustentado nessas 3 bases. Primeira base, oração. Primeira base é a oração. E oração você pode exercitar isso de várias formas. Você pode simplesmente ter o seu devocional, diariamente fazer o seu propósito de oração. Você pode estabelecer propósitos. Vou orar durante 7 dias por tal causa. Vou orar durante tantos dias por tal propósito. Você pode criar uma campanha de oração, que aí você entra também com a consagração. E você pode usar o elemento oração na sua vida. Mas faça isso diariamente. Crie esse hábito de orar. A oração é uma base ministerial. Quer ser líder de você mesmo? Quer ser um crente bom? Quer ser um bom pregador, um bom levita, um bom adorador? Estabeleça essa base. O ministério é sustentado sobre isso. Oração. Qual que é o segundo pilar? Palavra. Óbvio, perguntaram para um pastor, o que é melhor, orar ou ler a Bíblia? E aí o pastor respondeu, qual é a asa mais importante do pássaro, a direita ou a esquerda? As duas, você precisa delas. Sem elas duas, você não consegue manter qualquer ministério que seja de pé. Você precisa estabelecer essas 2 bases, esses 2 pilares na sua vida. E o pilar da palavra, você estabelece com o devocional também, lendo um trechinho da Bíblia todos os dias. Você estabelece lendo uma história da Bíblia, então você pode muito bem todos os dias ler uma história diferente, um acontecimento diferente. Você pode criar o hábito de estudar as Escrituras, então você separa um número de concordâncias sobre um determinado tema e você lê todas as referências que dizem respeito àquele tema em especial. Tem várias formas, escolha qual. Agora, tenha a leitura da palavra como parte principal do seu dia a dia, da sua vida. E tudo vai ser diferente, tá? A liderança no trabalho, a liderança na igreja, a liderança na escola, a liderança em todos os lugares aonde você for, a liderança pessoal vai ser diferente. O terceiro pilar de uma vida ministerial é a convicção do seu chamado. Sem esses 3 pilares, o ministério ele não vai muito longe. Sabe por quê? Você já se deparou com aquela coisa, o que eu vou fazer da minha vida? E aí você estuda, você faz um curso, você faz outro curso, você faz outro curso, e de repente você fez 3 cursos diferentes e não decidiu. E de repente você pensa, olha que quando eu fui questionado criança o que eu seria quando eu ia crescer, eu disse que ia ser cientista. Aí mandaram desenhar, eu desenhei um carro voador. Nós precisamos entender para que nós fomos chamados. Qual que é o nosso chamado? E isso está ligado diretamente com a nossa identidade, com para quem Deus nos chamou, com para que nós fomos escolhidos, para que você foi chamado, qual que é o seu dom, qual que é o seu talento. E de forma universal, você pode usar o dom que Deus te deu para evangelização, de forma universal, sempre para evangelização. Agora, você precisa desenvolver a convicção do seu chamado. Agora veja só, Jesus Cristo, algo chamou a atenção dele com relação àquela figueira. Ele viu que tinha folhas, muitas folhas, e isso chamou a atenção dele.
Se ela tinha folhas, logo é de se esperar que ela tenha frutos. E esse foi o problema. Essa foi a questão daquela figueira. Sabe por que muitas vezes nós perdemos coisas na nossa vida? Simplesmente porque nós não damos frutos. Eu quero que você entenda, Deus nos chamou acima de tudo para frutificar. Deus nos chamou acima de tudo para darmos frutos. E um dos frutos da fé, pelo que nos diz a palavra, é a própria fé. É um fruto que precisa brotar das nossas vidas. É responsabilidade nossa dar frutos. E aí, para finalizar, eu quero que você reflita comigo na parábola do Senhor Jesus Cristo sobre o semeador. O semeador saiu a semear. Parte da semente caiu entre as pedras, entre os espinhos, na beira do caminho e em boa terra. E Jesus Cristo explica que cada uma das terras representa um tipo de pessoa. Veja que a semente era a mesma. Veja que o objetivo do semeador era o mesmo. E o que fez com que as sementes não brotassem foi a terra. Enquanto a terra não pode escolher se ela vai ser boa ou ruim, nós, como terras espirituais, é responsabilidade nossa sermos boas terras. Deixa eu te falar uma coisa: semente dá em qualquer lugar. Não há uma condição específica. Semente dá até dentro do deserto, até no meio do deserto. Se souberem fazer, se transformarem aquela terra numa terra boa. Espiritualmente falando, é responsabilidade minha e sua sermos terra boa. E aí eu quero refletir com você sobre o que Jesus fala acerca disso. Capítulo 13 de Mateus, versículo de número 4 diz: E quando o semeador semeava, parte da semente caiu à beira do caminho. Vieram as aves e comeram. Outra parte em terreno pedregoso, onde não havia terra bastante, logo nasceu, porque a terra não era funda. Mas saindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. Outra parte entre espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram. Outra caiu em boa terra, deu fruto, e uma semente produziu 100, e outra semente produziu 60, e ainda outra produziu 30. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. E aí Jesus Cristo ele vai explicar. Eu quero que você preste atenção na explicação do Senhor Jesus Cristo, que você vai ver a sua vida prosperar se você colocar isso em prática. Eu quero que você preste atenção em algumas coisas. Primeira coisa que eu quero que você atente: o problema que as terras tinham. Aquele problema foi o que impediu a semente de brotar. Segunda coisa que eu quero que você preste atenção é o que tinha de diferente na terra boa. Se você corrigir na sua vida o problema que tinha na terra, nas terras que não brotaram, e você, isso é como, quem sabe tocar teclado? Alguém já teve alguma experiência com teclado? Não? Com computador. Quem tem experiência, quem já, pronto, é a mesma coisa. O que você faz quando você quer escrever? Você vai tocando nas teclas certas. Você quer escrever uma frase, você vai tocar nas teclas certas. Então, o que eu quero que você faça? Eu quero que você não toque nas teclas erradas, que é as que Jesus vai dizer aqui, e eu quero que você toque sempre nas teclas certas. Se você fizer isso, o fruto espiritual vai nascer. Seja um talento que vai brotar, seja um milagre. De repente você está esperando uma resposta de Deus. De repente você está o tempo todo plantando e regando alguma coisa e quer ver colher. Eu vou te dizer agora aqui o passo a passo para que isso aconteça rapidinho. Guarde no seu coração. A palavra de Jesus vai explicar da seguinte forma. Ele diz: bem-aventurado, porém, os vossos olhos porque veem, e os vossos ouvidos porque ouvem. Pois em verdade eu vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vós estão vendo e ouvir o que vós estão ouvindo. Escutai, pois, a parábola do semeador. Guarde isso. Ouvindo alguém a palavra do reino e não entendendo. O que é a semente? A semente é a palavra de Deus. Quer ver o mover de Deus? Entenda e viva a palavra. A palavra de Deus, ela
Deixa eu ver como é que eu te explico. A palavra de Deus, ela é a permissão, ela é a senha. A palavra de Deus, ela é a garantia de você receber qualquer coisa da parte de Deus. Você quer receber alguma coisa da parte de Deus? Esteja embasado pela palavra. Sabe o que a palavra diz? A palavra diz que nós devemos despertar o dom de Deus que há em nós. A palavra de Deus diz que nós devemos buscar com excelência os melhores dons. Então, você precisa entender que se você quer desenvolver uma boa habilidade, um bom caminho é guardar a palavra de Deus no seu coração e para tudo na sua vida, tá? Nunca se esqueça que na oração modelo diz: venha a nós o vosso reino. É dever nosso trazer o reino de Deus para essa terra, onde você estiver. Então diga para o irmão que está do seu lado aí: a semente é a palavra de Deus. Quer colher mover de Deus na sua vida, milagres, respostas, dons, plante a semente. Veja, ouvindo alguém a palavra do reino e não entendendo, vem o maligno, arranca o que foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. Olha as teclas que você não deve tocar nelas. Primeiro, você tem que sempre buscar entender a palavra de Deus. Quando você ouve e não entende, a palavra ela não tem profundidade, ela não tem raiz. Fica mais fácil dela morrer. E segunda coisa que você tem que ter cuidado é com o maligno. Não brinque com isso. O diabo ele está ao nosso redor buscando alguém para tragar. O maligno ele quer arrancar a semente do seu coração. Então tenha cuidado com ele. Lembra o que eu te falei sobre as bases de um ministério? Oração, leitura da palavra e convicção. Essas três coisas te ajudam a vencer o maligno. Não tem absolutamente nada que ele possa fazer para te tirar do propósito de Deus, se você estiver com essas três bases elaboradas, estruturadas, firmes. Se você for uma pessoa de oração, se você for uma pessoa de palavra e convicta do porquê você foi chamado, não tem nada neste mundo que te abale. Não tem nada neste mundo que te derrote. Não tem demônio no inferno, anjo no céu e homem na terra que atrapalhe o propósito de Deus na sua vida. Cuidado com o maligno. E uma segunda observação que está nas entrelinhas, tá? Foi meio que um desleixo do semeador semear na beira do caminho, onde as pessoas passam e pisam. Não despreze a palavra de Deus, tá? Vamos lá. 20. O que foi semeado em terreno pedregoso é o que ouve a palavra de Deus e recebe imediatamente. Você já viu esse tipo de pessoa na igreja? Aquela pessoa que recebe uma palavra revelada, uma profecia, e recebe com alegria, com ímpeto: minha vida agora vai ser diferente. Agora eu vou transformar a minha vida. Já viu esse tipo de gente? Tem na igreja. Aquelas pessoas que recebem com alegria, nada de errado, você tem que realmente receber com alegria, com muita alegria. Mas veja o que a palavra diz: não tem raiz em si mesmo, antes é de pouca duração. Raiz em si mesmo é aquele conceito daquele tipo de pessoa que não consegue terminar o que começa. Aquele tipo de pessoa que começa e não consegue terminar, não consegue finalizar. Você precisa ter raiz em si mesmo. Isso é uma coisa que você precisa trabalhar em você. Comece uma coisa, vá até o final, independente do que quer que seja. Vá até o final. E veja só o que a palavra continua dizendo: chega a angústia, a perseguição por causa da palavra, e logo ele abandona. Quando você recebe uma palavra da parte de Deus, você precisa já se preparar antecipadamente para angústias e perseguições. Eu não vim aqui te dizer que seria fácil. Eu não vim te dizer aqui que viver um caminho novo e um propósito novo da parte de Deus seria fácil. Não vai. Mas você precisa estar preparado para isso. Até porque não é fácil nem para você que está buscando os propósitos de Deus e nem para quem está lá fora. A mídia, a escola e todo o sistema muitas vezes nos ensina isso, que nós não precisamos quebrar a nossa cabeça.
Tudo está sendo entregue de mão beijada para a gente, de forma que a gente não tenta se esforçar para entender se realmente o caminho é esse ou não é. Nós precisamos estar o tempo todo buscando, caminhando, avançando em direção ao nosso propósito, à construção do nosso futuro. A palavra de Deus continua dizendo: não abandone a palavra. Versículo 22: o que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, mas as preocupações deste mundo, a sedução das riquezas sufocam a palavra e ela fica infrutífera. Cuidado com as coisas dessa vida. O mundo, ele é cheio de coisas para sufocar o tempo, o nosso tempo. O mundo, ele é cheio de coisas para sufocar a palavra de Deus nas nossas vidas. E não só a palavra de Deus, mas tudo aquilo que nos faz crescer. Eu não sei, mas até a última vez que eu estudei, até os últimos anos que eu fiz de escola, não tinha mais nem o presidente da turma. Vê que não há mais estímulo para lideranças. Você vê que a escola ensina muita coisa, só que está deixando a desejar coisas principais. Lideranças de si mesmo, trabalhar as suas habilidades, trabalhar as suas aptidões. Não tem mais isso. É dever meu e seu entender quais são elas e exercitá-las. Veja, nossos pais estudaram a mesma educação que vocês estão estudando há 30, 40 anos atrás. Muda muita coisa, mas a educação em si continua a mesma. Não há evolução, não houve aprimoramento, melhoramento. Então eu estou aqui para abrir os olhos de vocês jovens e de nós, que o processo de crescimento continua, e nós não podemos confiar no que simplesmente é nos entregue. A gente precisa correr atrás de novos aprendizados, correr atrás de novos dons, de novas aptidões, de novas habilidades. Se você se acomodar, você para. E quando Jesus Cristo sobe aos céus, a preocupação que ele tinha era: não fique parado. Ele falou: ide por todo mundo. Primeiro, ele deu uma ocupação para a igreja. E segundo, ele disse: não pare. Ele disse: olha, você vai ficar em Jerusalém até ser derramado o poder. Quando o poder for derramado, quando o Espírito Santo estiver no meio de vocês, se mexa. Aleluia. Não pare. Continue avançando. Sabe quando a gente para de aprender? E quando a gente começa a ensinar? É quando a gente morre. Então nunca deixe de aprender. Nunca diga eu já sei de tudo. Busque sempre novos conhecimentos. Tem novos caminhos, tem novos projetos, tem novos planos, tem novos chamados, tem novos propósitos a parte de Deus para a sua vida. Não pare. E um erro que eu quero que vocês não cometam é ficar de braço cruzado. E muitas vezes a gente usa a ideia: estou esperando o tempo de Deus. Quando o tempo de Deus chegar, a minha vida vai mudar. Deixa eu te falar uma coisa: o tempo de Deus, ele está mais relacionado com o nosso posicionamento do que com o relógio humano. O que eu quero dizer com isso? Não é que a tua vida vai mudar daqui a 3 meses, daqui a 3 anos. A tua vida vai mudar quando você se posicionar. Não é que a resposta de Deus vai acontecer daqui a 3 anos, 5 anos, 3 meses. Vai acontecer quando você se posicionar. Aleluia. Sabe por quê? Porque Deus não é limitado a tempo, espaço e circunstância. Você pode ver que quando Ele entrega uma promessa, uma profecia, Ele nunca diz: eu vou fazer na sua vida. Ele diz: eu fiz. Eu te chamei pelo teu nome, tu és meu. Ele diz: eu já fiz o milagre. Você já é escolhido e escolhida minha. Deus, o tempo de Deus é já. O tempo de Deus é hoje. É o posicionamento seu que vai fazer acontecer na sua vida ou não. Então aprenda isso, se posicione. Entenda que se Deus te fez uma promessa, você vai ser um pregador, comece a pregar agora. Você vai ser um levita, comece a cantar agora. Irmão, mas está desafinado, beleza. Deixa eu te contar um segredo. Quando você vai pular de um trampolim, você não fica sentado esperando o medo passar. Segredo: não passa.
Se você fica sentado no canto esperando, vai passar. Quando o medo passar, eu pulo. Ele não passa. Sabe como que você vence o medo? Pulando. Quando você pula, a segunda vez você não vai mais ter medo. Porque você viu o que fez e conseguiu. Então o que eu quero te dizer, irmão, mas eu tenho medo de pregar. Beleza, o medo não vai passar. Você precisa ir e fazer. Irmão, eu tenho medo de cantar. Deixa eu te dizer, não vai passar. Não vai acontecer esse dia que você vai pegar no microfone e dizer, ixi, cadê? Foi embora o medo. Não vai. Você vai ter que se acostumar com isso. Então, no nome do Senhor Jesus Cristo, se Ele te fez uma promessa, encare como realidade. Encare como uma verdade e como fato na sua vida. Ele fez. É dever meu começar. E para finalizar, a palavra fala sobre a boa terra. E ela diz, o que foi semeado, aliás, 23. Entretanto, o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra, compreende e dá fruto, e produz a 100, a 60 e a 30 por ano. Nós precisamos dar frutos. Essa é a tecla que nós precisamos tocar constantemente darmos frutos. E eu quero convidar a igreja a ficar de pé. Eu quero fazer uma oração por tua vida. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Glória, glória a Deus. Aleluia, Jesus. E te ensinar um passo a passo para você dar fruto. Um dos frutos que você pode dar é a fé. Fé, na minha visão, é um dos sentidos espirituais. Você na escola, você sabe, nós, corpo humano, nós temos 5 sentidos. Os sentidos, acima de qualquer coisa, é a forma como nós contemplamos o mundo e interagimos com ele. No mundo espiritual, nós também temos 5 sentidos. Através desses sentidos, nós interagimos com o mundo espiritual e trazemos a realidade, ao mundo físico, aquilo que é espiritual. Dentre esses 5 sentidos, a fé é um deles. E se eu fosse comparar, eu diria que a fé é como se fosse o tato. É através da fé que nós trazemos à realidade aquilo que não existe. Você quer ver milagres acontecer na sua vida? Use a fé. Você quer ver Deus agir na sua vida? Use a fé. Você quer ver coisas diferentes acontecendo na sua vida? Use a fé. E eu vou te ensinar qual que é os 3 exercícios da fé. Porque a palavra nos fala sobre uma fé pequena, quando Jesus diz que a fé de ser do tamanho de um grão de mostarda. Lembra? Então existem fé pequena e fé grande. A Bíblia fala também sobre fé fingida. Então eu quero te ensinar alguns exercícios para que você venha produzir uma fé verdadeira. Tá? Então eu quero que você fale para o irmão que está do seu lado. Irmão, vou te falar agora 3 exercícios para você ter uma fé verdadeira, forte e poderosa. Amém? Agora ficou curioso, né? Vou contar da próxima vez que eu vim. Informação importante. O que é um exercício? Um exercício é uma coisa que você faz conscientemente, que vai trabalhar nos seus músculos e deixar ele mais forte. A lógica é a mesma. Você precisa agir de forma consciente para você fazer com que a sua fé fique ainda mais forte. Primeiro exercício da fé é dizer que uma coisa que você quer muito que aconteça vai acontecer. Só que você vai dizer isso para você mesmo. Você vai olhar para você e vai dizer assim: eu vou passar de ano esse ano. Você vai olhar para você e você vai dizer assim: eu vou ver o milagre acontecendo. Você vai olhar para você mesmo e você vai dizer assim: meus irão estar na casa de Deus. Você vai olhar para você mesmo e diariamente você vai dizer: eu verei. E aí você vai dizer a sua necessidade. Mas fale para si mesmo. A mulher do fluxo de sangue, a Bíblia diz que ela saiu de casa e a Bíblia diz, é lindo, a Bíblia diz assim, ela disse para si mesma: se eu tão somente tocar, serei curada.
Então diga para você mesmo. Quando você começa a fazer isso, vai ficando mais fácil. Você vai sentindo que vai acontecer mesmo, que é verdade. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que a fé é firme fundamento de coisas que se esperam e prova das coisas que não se veem. Quando você exercita isso, o impossível começa a parecer apenas uma questão de detalhes. Segundo exercício de fé é falar para Deus que você crer que Ele fará acontecer na sua vida. Então diga para o irmão que está do seu lado: fale para Deus que você crê que Ele vai fazer. Louvado seja Deus. Fale para si mesmo, fale para Deus. Ore e diga: Senhor, eu creio, o Senhor vai fazer. Eu verei. Eu terei um casamento abençoado. Eu verei meus filhos adorando a Deus. Fale para Ele. Agora, os irmãos ficaram felizes. O terceiro exercício é falar para alguém que você acredita que vai acontecer. E aí fica mais difícil, porque você vai olhar para alguém, qualquer pessoa, e vai dizer assim: eu creio. Aliás, evita até dizer o eu creio, tá? Porque nossa cultura, quando a gente usa o eu creio em nome de Jesus, não que seja errado, é absolutamente certo, mas quando nós usamos dentro da nossa cultura, a gente realmente, na maioria das vezes, na verdade, o que a gente está dizendo é impossível acontecer, mas eu creio. Não use o eu creio, diga aí, vai acontecer. Diga, se comprometa com alguém, porque isso gera comprometimento. Meus filhos vão estar na igreja. Eu vou passar de ano. Eu vou ser curado. Diga para alguém. Se comprometa. É o mais difícil, mas funciona. E eu provo na palavra de Deus que é assim que acontece. Diga em alto e bom som: quem é chamado de pai na fé na Bíblia? Abraão. E quando Deus manda Abraão sacrificar Isaac no pé do monte, ele olha para o pessoal que estava com ele e diz assim: vocês vão ficar lá embaixo, nós vamos subir, e tendo adorado, nós retornaremos. Eu me emociono com isso, porque a palavra de Deus era: você vai matar o menino. E contra a palavra de Deus, ele acreditou, se comprometeu com quem estava lá embaixo e disse: eu vou voltar com o menino. E se eu pudesse viajar no tempo e conversar com ele, eu iria dizer: tu tá doido? Deus disse que tu vai matar, como tu vai voltar com o menino? Porque foi além do que a própria palavra de Deus dizia. O comprometimento é fator fundamental na realização daquilo que você tanto acredita. E eu falo isso por experiência própria. Em dezembro deste ano, aliás, do ano passado, faltando 15 dias para o dia 26 de dezembro, nós fazia tempo que estávamos querendo mudar de casa. E eu não sabia, não tinha ideia onde que seria. Nós já tínhamos rodado uns 2 meses e não tínhamos encontrado uma nova casa. Mas eu sabia disso, então eu preguei numa igreja sobre isso. E aí eu cheguei em casa e eu disse: eita, é hora de viver o que prega. E aí eu estava com meu pai no domingo e eu disse assim, eu chamo meu pai de Costinha: Costinha, não marca nada pro dia 26 de dezembro. Por que, menino? Porque eu vou me mudar. Não, como que tu vai já sem a casa? Rapaz, não se preocupe, não marque. A sua parte é não marcar nada, porque tu vai me ajudar na mudança. Só que não tinha casa. Eu tinha rodado, não tinha encontrado, não tinha. A gente tem 100 números de corretor aqui no nosso telefone. Nenhum deles tinha casa, não tinha. Mas eu acreditava. E aí, para se comprometer mais ainda, eu disse para ele: quando tu vê umas caixas de papelão, tu arruma para mim que eu vou empacotar minhas coisas. E pasmem, eu empacotei 90% do que a gente tinha, empacotei. Se é para agir por fé, eu não vou agir de forma medíocre, eu vou agir por fé mesmo. E empacotei. Ficaram lá empacotadas. E aí, no dia 24 de dezembro, eu saio para comprar pão. E eu acho que Deus colocou aquela casa lá, porque ela não estava. Eu tinha rodado para tudo quanto era canto naquela rua, não estava. Eu passo, lá está ela.
a placa lá, aluga-se. Aí bateu uma foto. No dia 26 a gente ficou meio abalado. Puxa vida, eu disse que ia mudar. Eu usei a fé, cadê? Não estou me mudando. Aí eu lembrei do número. Eu liguei pro cara. E o cara disse, a casa lá está aberta, vai visitar. Foi só eu e ela, não tinha ninguém ali no pé atrapalhando. A gente rodou todos os cômodos da casa. E eu te digo, era 1000 vezes melhor do que o que a gente tinha pensado. Embora eu não tenha me mudado no dia 26. Dia 26 eu estava dentro da casa onde a gente está morando hoje. Glória a Deus. Agora, quando eu entrei em contato com o dono, não deu certo alugar. E eu digo, rapaz, mas não dá certo, não dá. E a gente não se mudou logo. Só que nós oramos e eu disse, Deus não vai deixar ninguém alugar aquela casa e muito menos comprar a casa. E só para você entender o milagre, o cara negociou com a prefeitura a venda do terreno. E a prefeitura não comprou. Não deu certo. E eu liguei para lá. E eu disse, rapaz, ainda está de pé a proposta. Vai ou não vai? Ele entrou na nossa casa. E uns mês e pouco depois a gente estava entrando na casa e a gente está lá até hoje. Use a sua fé. Exercite a sua fé. Deus é Deus de sobrenatural. Feche os seus olhos, deixa eu orar por tua vida. Quando eu terminar ela vai cantar. Mas receba da parte de Deus. Senhor meu Deus e meu Pai, Deus de poder e glória, estivemos, ó Senhor, na sua presença, te adorando e ouvindo a sua palavra. E em nome de Jesus Cristo, Pai, que essa noite seja uma noite diferente, que seja o início de um novo tempo para os teus jovens, que seja o início de um novo tempo para aqueles que estão conosco essa noite, que seja um começo de algo novo, que seja um dos acontecimentos que o Senhor marcou na sua agenda para com a nossa vida, que seja um momento de viver coisas novas. Espírito Santo de Deus, como ministro, Senhor, da sua palavra, eu profetizo, meu Senhor, a vida dos teus, que vão viver o sobrenatural, que vão vivenciar o melhor de Deus nesta terra, que vão vivenciar coisas grandes da tua parte. Meu Senhor da glória, eu profetizo, Jesus, que teu povo, teus jovens, irão viver algo grande da tua parte. Meu Deus querido, haverá revelações, haverá, meu Deus querido, visões sobrenatural da tua parte, em nome de Jesus Cristo. Se existe enfermidade, Senhor, eu repreendo em nome de Jesus Cristo. Se há causas na justiça, eu ministro o milagre. Se existe complicações, seja quem for, eu ministro em nome de Jesus Cristo a restauração aqui, agora, em nome de Jesus. Que o teu povo, Senhor, seja cheio, seja cheio, seja cheio, seja cheio, seja cheio, seja cheio, seja cheio do teu Espírito Santo, em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus.
Aleluia.